E a gente continua no cenário internacional um pouquinho mais perto aqui na América Latina, porque em meio à escassez, a Argentina decidiu comprar gás natural da Petrobras. O carregamento deve normalizar o fornecimento às indústrias do país vizinho. E para a gente entender melhor sobre isso, conversamos agora com a doutora Flávia Loss, que é doutora em Relações Internacionais. Doutora Flávia, muito obrigado pelo seu tempo. Emenda de feriado, numa sexta-feira à noite, é alguém realmente muito compromissada com a notícia e com os debates que vão além do nosso território. Doutora Flávia, eu estava falando com o Luca Bassani e ele está baseado na Alemanha. Eu vou pegar aqui o seguinte: surgiu na Alemanha, se não me falha a memória, a expressão Realpolitik, né? Como você coloca a política real nas suas ações e, às vezes, elas divergem daquela sua posição ideológica. Por que eu estou falando isso? Porque o presidente Javier Milei, enquanto era candidato, vociferava contra o Brasil, contra a administração do presidente Lula e chegou a dizer, abre aspas, eu jamais farei negócios com Lula, com o comunismo, fecha aspas. Bom, a prática se mostrou muito diferente das promessas da teoria que ele queria aplicar. Eu passo a palavra à senhora para ver se a minha percepção está correta. Olá, Marcelo, um prazer conversar com você, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar da nossa América Latina e do que está acontecendo aqui na nossa vizinhança. Eu concordo totalmente com você. Esse episódio mostra muito como a política é algo pragmático. E tanto a Argentina como o Brasil, como você bem sabe, vivem um momento de polarização nas suas sociedades. E isso extrapola para as relações exteriores de ambos. E principalmente, a gente viu no caso do Javier Milei, uma retórica, um discurso muito agressivo contra o Brasil e contra o governo Lula. As duas coisas acabam se misturando. Então, a gente viu como ele colocou assim, o Brasil praticamente como um adversário, o governo Lula como um adversário. Mas o que a gente acabou vendo nesse episódio do gás natural, que a Argentina está vivendo uma conjunção de fatores que complicaram o cenário, Porque, primeiro, um outono muito mais frio do que o normal. Desde a década de 80, eles não tinham um outono tão gelado, tão frio. Então, isso aumenta o consumo do gás natural. Além disso, algumas obras foram suspensas na infraestrutura de energia lá da Argentina. A gente sabe que isso faz parte do pacote de medidas propostas pelo presidente Javier Milei, só que isso acabou virando um tiro no pé também na questão do abastecimento dessa commodity, dessa fonte de energia. Então, a gente teve uma paralisação do abastecimento do gás natural e, como deve sempre acontecer, um país ajudar o outro. A Argentina, na verdade, comprou o gás natural da nossa Petrobras aqui no Brasil e teve um pequeno problema com a carta de crédito, que é uma ordem de pagamento internacional condicionada, ou seja, o vendedor, no caso o Brasil, faz algumas exigências. Alguma dessa papelada não foi cumprida e criou-se uma crise, Aumentou a crise que já estava acontecendo no fornecimento. E aí a gente viu um show, como você bem disse, de realpolitik, de política real e de diplomacia do caso do Brasil. A chanceler, a ministra de Relações Exteriores, Diana Mondino, da Argentina, entrou em contato com o nosso chanceler, com o nosso ministro de Relações Exteriores, o Mauro Vieira, e os dois conversaram como poderia ser resolvida essa questão burocrática, no final das contas. Então, o que a gente viu foi, apesar dos presidentes não se conversarem, o que é um problema, e principalmente dessa retórica tão agressiva do presidente argentino, as diplomacias funcionaram. E aí esse problema de compra e venda de contrato foi resolvido aqui pelo Brasil e a gente conseguiu ajudar um país irmão, um país que é muito importante para a economia brasileira. A gente está dentro do Mercosul, que é o nosso bloco aqui, tanto político como comercial, tão importante para ambas as nações. Doutora Flávia, eu não sei se a senhora carregou a sua bola de cristal, mas eu gostaria de fazer uma pergunta futurológica, que é a seguinte: o argentino, principalmente aquele da classe mais baixa, tem sentido na pele essas restrições impostas pelo presidente Milei, as quais ele disse na campanha que faria. Eu lembro de um discurso de posse dele, assim como ele falou durante a campanha,
vai melhorar, mas vai piorar antes e a gente vai ter que cortar na própria carne. Eu estou fazendo adaptações para a nossa realidade aqui, a nossa linguagem. Isso deve mexer na popularidade dele, por quê? As pessoas estão sentindo na pele. Depois, todo eleitor, ele sente vamos dizer, uma maior dor quando ele é atingido no bolso. A senhora concorda comigo? E eu estendo aqui para todo mundo que passa a nos ouvir pelo sistema de rádio da Jovem Pan. A gente está conversando com a doutora em Relações Internacionais, Flávia Loss, sobre o fato do Brasil estar vendendo gás natural para a Argentina, um pedido do presidente Javier Milei. E aí, eu refaço a pergunta para que todo mundo esteja na mesma página, doutora Flávia, isso deve mexer na popularidade do presidente Javier Milei ou a gente vai ter que esperar um arco de tempo maior para sentir essas diferenças? Exatamente, Marcelo. Geralmente, esse tipo de coisa mexe muito na popularidade de um presidente. O que a gente está vendo é que o Javier Milei está muito resistente ainda a isso. Ele tem um bom índice de aprovação da população. E a gente acredita, analisando o cenário, que por conta de tantas dificuldades, o povo argentino cansado de tudo que tem passado e tem apostado muito nesse projeto político do Javier Milei. Claro que algumas vozes já se levantam, a gente está acompanhando de perto as pesquisas de opinião lá na Argentina para ver essa oscilação na aprovação do governo. Esse caso do gás natural ele é muito emblemático porque ele afeta muito a indústria e a agroindústria argentina, que exporta principalmente milho, trigo e a soja, claro, mas afeta também, como você bem colocou, a população comum, por causa do frio, né? Eles usam muito o gás natural. Então, essa população, a gente tem que lembrar que a Argentina tem um índice de população em níveis de pobreza de 40%, aumentou no último ano, e de 18% em níveis de indigência. Então, isso vai afetar muito as famílias. Eu acredito, eu não carreguei a minha bola de cristal, como você bem disse, mas que isso vá, sim, nas futuras pesquisas, impactar a popularidade do Javier Milei. Ele precisa dar uma resposta em relação a isso. A gente sabe que a Argentina vive uma crise fiscal. O que isso quer dizer? O governo gasta mais do que arrecada. Esse é um dos grandes problemas da economia argentina. Qual que é a solução apresentada pelo Milei? Cortar os gastos radicalmente. Ele disse no seu discurso de posse. Mas até onde isso não é, como eu disse na minha fala inicial, um tiro no pé? Não pode ser uma política autodestrutiva. Algumas coisas o Estado vai ter que gastar, como, por exemplo, a questão da alimentação, fornecimento básico de energia, né, tanto a gás quanto de outras fontes para a população. Então, qual será a solução encontrada nesse contexto, né? A gente já viu aí com essa crise que a Petrobras e o povo brasileiro, né, se a gente for estender, resolveu, nós conseguimos ajudá-los, mas quais serão as próximas? A gente vai ter desabastecimento de outros tipos de fontes de energia, de outras cadeias, isso é bem complicado. Então, eu acredito que a gente tem que continuar observando as falas, as movimentações do Javier Milei e continuar com essa política excelente que a política externa brasileira fez, de apoiar o país vizinho no que for necessário, entendendo a Argentina como um grande parceiro nosso, independente da polarização ideológica, dentro do Mercosul e de outros fóruns também em que a gente compartilha. Queria agradecer pelas informações brindadas a nós aqui pela doutora em Relações Internacionais, a professora Flávia Loss. Flávia, espero que a gente possa voltar a se comunicar em breve, torcendo para que essa união entre Brasil e Argentina, cujas economias têm uma relação umbilical, seja cada vez mais fortalecida para a gente entrar naquele jogo, né, nas relações internacionais, na economia internacional, que a gente chama de win-win, né? Todos os lados ganham, ganha-ganha. Obrigado mais uma vez, bom restinho de sexta-feira e um ótimo final de semana. Muito obrigada, Marcelo. Um abraço.